rapaziada, tamo junto, sejam bem-vindos. Vamos trocar uma ideia direta aqui, objetiva, sem enrolação, sobre essa história de que depois que você tomou a Red Pill, você perde a perspectiva em se relacionar com as mulheres. Eu fiz um comentário breve sobre isso no meu vídeo mais recente, eu quero complementar e me aprofundar nesse tema, nesse vídeo aqui, então espero conseguir entregar para vocês alguns pensamentos que eu tenho a respeito disso, né? Eu tava conversando com um camarada de consultoria recentemente sobre essa história e ele tava me indagando sobre isso, cara. E eu cavocando na minha cabeça, tentando encontrar resposta, e depois de pensar bastante sobre isso, eu consegui explicar para ele o que rolava. Ele dizia, cara, o Ryan falou também, né? Parece que depois que você conhece esse conteúdo, perde a graça em lidar com as mulheres. Eu vou até dar minha opinião sobre isso, como eu me sinto. No sentido de se envolver emocionalmente, né? Se envolver emocionalmente, ter um relacionamento, que é consequência do envolvimento emocional, né? É pra ser, na verdade, né? Casamento, tudo isso é pra ser consequência disso, inclusive, certo? E o cara meio que não vê perspectiva. O cara, por exemplo, pra ficar mais prático, o que eu quero dizer, ele tá ficando com uma mina, tá saindo, de repente ele para de ver a mina some, ele não sente falta. Ele não fica abalado, ele não sofre. Talvez ele tenha uma lembrança, mas não como era antigamente, aquela saudade, aquela angústia no peito, sabe? Parece que seu mundo era colorido e agora ficou cinza, se é que vocês me entendem, aquelas borboletas no estômago, sabe? O coração acelerado. Foi que eu já falei pra você que vocês têm memória fraca. Memória fraca não, que já tem mais de 700 vídeos no canal, mas eu já passei sobre isso, já falei sobre o lado positivo e negativo, né? Da Blue Pill, da Red Pill, de Purple Pill, e justamente um dos pontos negativos de você conhecer a Red Pill e positivo da Blue Pill é esse. Quando você é Blue Pill, você se envolve através desse amor romântico, né? Que ele é um mecanismo social, no meu entendimento, que ele é como se fosse a cola, né, rapaziada? Ele é como se fosse o super bonder do relacionamento. Essa ideia mitológica, essa fantasia do amor romântico, do felizes para sempre, da alma gêmea, do casal feito um para o outro. Tudo depende muito de perspectiva, rapaziada. Não existe só o lado negativo em cima disso, certo? O lado positivo, por exemplo, é que quem desfrutou disso sabe do que eu estou falando, das lembranças que você viveu, dos momentos que você viveu para quem passou por isso, com essa mulher ou a mulher que passou com esse cara, né? Mesmo que provavelmente às vezes para muitos, ou até para a maioria, no final das contas isso acarretou num trauma emocional muito grande, talvez, alguns foram traídos, outros foram trocados, ou em outra circunstância, né, creio eu que talvez exceção, o próprio cara que terminou porque as coisas foram esfriando, ou talvez o término não foi tão conturbado, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Existe esse lado positivo da ideia do amor romântico, rapaziada, como um mecanismo social a fim de preservação dos relacionamentos, né, e de consolidação do ambiente familiar. Então ele tem a sua importância. Alguns destacam, rapaziada, dentro do conteúdo da Red Pill, que o ciclo é voltar para a Blue Pill, inclusive, sabiam? Em que sentido, né? Eu vou explicar para vocês. Não que eu concorde, eu estou trazendo esses pensamentos, rapaziada, para vocês refletirem. Pelo amor de Deus, que já vem uns caras aqui, às vezes, que falta interpretação, querendo dizer que eu tô falando pros caras ser Blue Pill e a coisa do tipo. Não, tô trazendo essa perspectiva que eu vi num vídeo uma vez, que o cara ele faz um ciclo, né, da Red Pill, Blue Pill, Red Pill, Purple Pill, volta pra Blue depois. O que ele quer dizer? No que ele explica, né? Que o sentido qual é? Quando você, depois que você desperta, você conhece mais a natureza das coisas, o comportamento biológico, inconsciente, psicológico, emocional, hereditário e assim por diante. A natureza de homens e mulheres, relacionamentos e assim por diante, né? O que acontece? Que justamente o mecanismo que você precisa para direcionar essa natureza, esses impulsos, são programações sociais que nós vamos chamar de Blue Pill. Então, no final das contas, esses mecanismos servem para direcionar você novamente para ir num sentido a fim de que as programações sociais, né, preferencialmente virtuosas, predominem sobre os seus instintos ou o seu ego, né, mais primitivos, a fim de direcionar o seu caráter para ser uma pessoa socialmente ideal. É claro que não é a mesma coisa a pessoa que segue por esses comportamentos, né, que inevitavelmente muitas vezes só vai conhecer esse lado, né? Esse é o problema. Depois que você desperta, que você conhece a teoria da pílula vermelha, você tem agora a visão dos dois, você consegue enxergar os dois lados. Antes você só via as coisas por uma lente azul, digamos assim. Você só enxergava as programações sociais, o que você foi ensinado a acreditar e se comportar como disseram que você deveria ser, principalmente sobre como as mulheres são e como tratá-las. Depois que você conhece a teoria da pílula vermelha, você consegue ver agora, né, entre aspas, os dois lados. Claro que tudo, rapaziada, isso não existe. Achar que a gente sabe de tudo, que a gente agora descobriu tudo, que nós sabemos de todas as verdades. Não é assim que as coisas funcionam, cara.
Tem muita coisa ainda para a gente aprender, para você aprender com amadurecimento e tal. E eu destaco para vocês que o conteúdo da Pílula Vermelha, eu trato ele como pedaços de verdade que antes eram desconhecidas, mas não como verdades absolutas, rapaziada. A Red Pill para mim nunca foi, não é uma verdade absoluta. São pedaços de verdade, certo? Porcentagens de uma realidade que explicam muitas coisas que você encontra em contextos sociais no seu dia a dia. Isso é um fato. Eu estava conversando com o Silas e a gente estava falando sobre isso. Ele falou, cara, tanto a Black Pill como a Red Pill, muita coisa que você sair por aí, você vai ver, cara, manifestações sociais no seu dia a dia o tempo todo acontecendo. Você vai falar, cara, isso é por causa disso, 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 disso. Você consegue entender o por trás das coisas, né? Claro que você não pode levar isso ao extremo, como alguns acabam levando, tratando esse conhecimento, primeiro, como verdade absoluta, segundo, como se ele soubesse de tudo, terceiro, se considerando o dono da verdade, que é um erro. Você não sabe de tudo, cara. Existem várias nuances, tantas coisas específicas por trás das situações, né, dos relacionamentos ou da vida das pessoas no dia a dia, que um conteúdo em grande parte teórico não vai ser capaz de explicar tudo de forma tão abrangente assim, tá? Mas nesse sentido, como eu estou destacando para vocês, sobre essa história da falta de perspectiva, é uma realidade. A gente já falou sobre isso em live do Bruno, inclusive, que depois que você toma a pílula, você não tem como devolver em grande parte, cara. Porque agora você, digamos assim, né, através dessa metáfora, você descobriu a verdade agora. Como que você vai desver algo que você viu, que você descobriu? Ao exemplo do mito da caverna, da mitologia grega, de Platão, salvo engano, né, que o cara ele olha pelo muro da caverna, antes ele só enxergava sombras, e depois ele descobre o conteúdo que projetava sombras, ele vai explicar para as outras pessoas, você não vai esquecer aquilo que você viu. Depois que você descobre a verdade, entre aspas, vamos chamar assim, tá? Eu não quero ser prepotente, eu fiz as ressalvas para vocês antes, não tem como você desver aquilo que você descobriu. É claro que a menos que você deixe isso de lado durante muito tempo e volte a seguir sua vida normalmente, consumindo um outro tipo de influência mais direcionada a acreditar novamente no amor romântico, no destino, de repente, em amar sua mulher profundamente e assim por diante, etc. É claro que nessa circunstância, tanto as próprias mulheres, para elas também é uma realidade interessante delas estarem a par de que todos nós somos seres humanos, somos pessoas com o nosso lado sagrado e profano. A verdade serve para elas, mas serve para nós também. Inclusive, você consegue lidar com as pessoas, né, e sentir por elas a partir de realmente quem elas são, não da ideia que você tinha delas. É claro que, em grande parte, isso vai ser mais realista. Inclusive, em grande parte, isso pode comprometer essa experiência que você desfrutou e desenvolveu no passado, onde você viveu esses momentos únicos, né? Exclusivos, literalmente românticos, às vezes até cinematográficos, mas que não eram tão realistas assim, rapaziada. Então esse é o preço que você paga por consumir a Red Pill e entender sobre dessa forma. O que eu quero dizer, para ser bastante específico com vocês, é que generalizando, eu vou usar esse termo mais como força de expressão, não levem ao extremo, você não vai conseguir mais ser feliz com uma mulher depois que você conhece a Red Pill. E essa é a ideia mesmo do conteúdo. A ideia vem hoje em dia para isso, rapaziada, de certa forma como uma blindagem, como uma medicação. É para funcionar como uma blindagem emocional, né? Para você não ser pego de surpresa, porque o lado negativo da Blue Pill é em exemplos mais extremos, tá? Que eu não sei afirmar se são tão comuns, mas mais extremos, que a gente vai chamar de Blue Pill Rage, onde o cara ele vai cometer uma violência às vezes contra a própria mulher ou contra si mesmo. Né? Ou a depressão, que é mais comum. A depressão que o cara sofre, onde às vezes o cara vai se enfiar em cachaça, em coisas erradas, vai ficar perdido durante muito tempo, principalmente porque ele não tem respostas para aquilo. E inclusive, né, porque aquilo que ocorreu, que está fazendo ele sofrer, poderia ser evitado se ele tivesse noção, se ele tivesse conhecimento sobre isso. Quantos de vocês, depois que descobriram esse conteúdo, não olharam para trás e falaram, caralho, velho, tava tudo na minha cara. Esse é o comentário mais clichê que você vê depois que o cara que conhece a Red Pill, nos comentários. Velho, é como se eu já soubesse de tudo isso antes. É como se tudo isso tivesse... É como se eu pudesse ver tudo isso, é como se eu soubesse de tudo isso, mas eu me recusasse a enxergar.
Então são comentários que você vai ver, como eu queria ter sabido disso antes, cara. São os comentários clichê que você vai ver de todo mundo falando a mesma coisa depois que você descobre a Red Pill. Então definitivamente ela poupa você, né? Ela protege você de passar por essas circunstâncias que vão te decepcionar muito, né? Ou que vão atingir você de maneira séria emocionalmente. Mas em grande parte isso compromete você de ter um vínculo emocional com a mulher que, para o bem ou para o mal, pode ser uma experiência única e exclusiva, que, como eu expliquei, muito provavelmente, eu estou sempre generalizando aqui, é claro que vão ter exceções, muito provavelmente você não vai experimentar depois num relacionamento com uma mulher que você conhecer. Porque, de um modo geral, como eu gosto de dizer, você vê ela como realmente quem ela é agora. Você sabe que ela não é essa ideia de mulher que você tinha, que provavelmente ela não é sua alma gêmea, que ela não é a mulher mais especial do mundo. Ela é uma mulher, cara. Claro que isso não impede de existir uma sintonia única entre vocês. Como eu já destaquei que, assim como acontece com amizades. Acontece de você ter algum amigo, às vezes, que vocês têm uma sintonia, vocês vibram numa energia muito equivalente. Vocês têm uma química, digamos assim. Isso pode acontecer com uma mulher definitivamente. Mas você entendendo isso mais com os pés no chão. Diferente de como era antigamente, que era o destino, que é o amor, a gente foi feito um para o outro, provavelmente nós somos espíritos reencarnados que tivemos um relacionamento em vidas passadas, nós fomos um casal numa vida passada, no Egito, eu era o faraó e você era a Cleópatra, não nesse nível, certo? Se é que vocês me entendem. Mas esse é meu recado para vocês, rapaziada, é isso que acontece. Toda escolha, cada escolha é uma renúncia. A Blue Pill tem esse lado positivo e negativo. O positivo é o amor, vamos chamar assim. Quando você é Blue Pill, você acredita no amor, cara. Você sente o amor. Aquele amor romântico, cinematográfico. Agora, depois que você tem a Red Pill, você, claro, acredita no envolvimento emocional. Claro que você acredita no amor, mas você acredita num amor mais realista. Sabe? Claro, existe envolvimento emocional, sentimento entre as pessoas, mas você nunca vai enxergar daquela forma que você enxergava quando você estava preso na ilusão, né? O lado negativo da Blue Pill, como eu destaquei, é a depressão, é o desconhecimento, é em casos extremos algum tipo de violência que o cara pode cometer contra a mulher ou contra si mesmo, por não conseguir lidar com aquilo. O lado positivo da Red Pill é que essa violência, esse desgaste, você em grande parte, claro que 100% é impossível, mas em grande medida você é poupado dessa tragédia emocional e afetiva, digamos assim, que vier a acontecer, seja por qualquer motivo que for, porque você às vezes não vai acabar se colocando naquela circunstância pelo conhecimento que você tem, que vai evitar você de passar por aquilo que você talvez já passou algum dia, ou poderia passar por desconhecimento, né? E também porque você aceita melhor as coisas e você entende melhor o que está acontecendo por trás daquilo, consequentemente lidando melhor, o que, como eu destaquei, compromete esse envolvimento emocional, ou como eu falei para esse cara que eu conversei com ele, ser feliz nesse nível, tá? Com uma mulher ou num relacionamento. Não quer dizer que você não tem como ter um relacionamento, até para quem quer se casar, se envolver. É diferente, cara. É diferente. Mas aquela experiência marcante do passado, talvez depois que você tomar a Red Pill, você não terá novamente ao se envolver com uma mulher. É isso que eu quero frisar e destacar para você. Deixa a opinião de vocês abaixo aí, como que a Red Pill afetou. Se vocês enxergam dessa forma, que foi o que eu falei, cara. Em grande parte, como eu posso dizer que eu não vejo e não vou ver mais as mulheres como essas figuras, como no passado talvez eu pudesse vê-las assim, né? Por essa ideia que nós tínhamos delas, essas criaturas angelicais, puras, inocentes e fomos feitos um para o outro, incapazes de repente ter olhos para outros homens, ou se envolver afetivamente com outro cara, ou me trair. Porque alguns caras, é claro que isso é um nível extremo, né? Definitivamente, é uma ingenuidade muito grande. Mas alguns caras, rapaziada, acreditam, no fundo, que se um Brad Pitt da vida desse em cima da mulher dele ou algo do tipo, ela não largaria ele, cara. Ela não o trocaria. Ou que se ele passasse por uma dificuldade muito grande, perdesse tudo que ele tem, algo parecido, ela não o abandonaria ou não sabotaria o relacionamento, não perderia interesse e atração. Tem cara que tá tão afundado nessa ilusão e nessa crença mitológica que ele acha que elas não são capazes disso. O que eu digo, a expressão que eu uso é que eu vejo ela como mulheres que elas são, cara. Como seres humanos que têm suas qualidades, mas também têm suas falhas, assim como nós. Espero ter sido o mais claro possível. Um abraço.